É, nós vamos apresentar a nossa equipe, né, daqui a pouco. O Pietro não conseguiu entrar, a Cristina também hoje, ela tinha uma reunião, então Juliane e eu estamos aqui, né, e nós vamos apresentar a Inclusiva e vamos falar um pouquinho de todos nós. A Inclusiva, ela nasceu de uma proposta nossa, né, enquanto professores na PUC, justamente de expandir um pouco do que a gente tem conseguido fazer no nosso dia a dia para chegar a todos, né? Porque eu já até contei isso, né? Quando eu estive em Itaúna, fui muito bem recebida, comi aquele pastelzinho gostoso, ó, tem que ter mais reunião presencial, né, gente? Porque comi aquele pastelzinho gostoso que eu comi aí. E aí eu contei para vocês que no nosso dia a dia a gente é muito procurado pelas escolas, né, para ajudar, para conversar. E também a gente trabalha hoje com a formação do professor, não só do curso de pedagogia, gente, mas de todas as licenciaturas do ICH na PUC Minas, pensando nessa formação mais integral. Então, a pedagogia tem um período, né, a gente chama de nono período, em necessidades educacionais especiais, onde a gente discute profundamente, né, todos os itens, né, necessários para uma educação inclusiva. Mas os alunos também dos cursos de licenciatura, eles fazem uma disciplina que desperta neles a importância de atuarem também como professores com uma visão inclusiva. Então, quem passa pela PUC, né, já sai de lá com esse olhar. E a nossa ideia, criando essa startup, é justamente para que as outras pessoas que estão nas cidades, que já estão formadas há mais tempo, possam estar se atualizando e conseguindo mudar esse fazer do dia a dia, né? Tem uma aula nossa que chama o fazer pedagógico, né? Diante da educação inclusiva, né? Essa mudança de postura que é necessária, né? Receita de bolo? Não tem, viu, gente? É mesmo reflexão, é estudo, é leitura, é trocar ideias e saber que a gente está junto, né? A gente estando junto, eu não estou desamparado nessa. Eu posso, tenho alguém que eu posso perguntar, né? Nós vamos ler um pouco mais. A gente vai estar sempre dando algumas tarefas também para vocês, né? A gente vai conversar aqui, vai pedir que vocês leiam algumas coisas, depois a gente volta para discutir, tirar mais dúvidas, aprofundar, tá bom? Bom, então, desse projeto, né, da PUC nasceu, né, a Inclusiva, com uma proposta de ajudar na gestão da diversidade escolar. Então, quando a gente fala da proposta da educação inclusiva, é pensando bem na diversidade, né, que nós temos hoje em dia na nossa sociedade, na nossa escola, na nossa sala de aula. E eu estou na sala de aula lá na faculdade, mas não é diferente. Da mesma forma, a Pauliane também, né, está aí na faculdade também, mesma forma que a gente encontra diversidade na sala de aula na educação, hoje a gente encontra na educação básica, né, nas séries finais da educação básica, no ensino médio, e isso faz o quê? Que nós, professores, precisemos nos atualizar e estar prontos para essa gestão da diversidade escolar. Bom, a gente começa trazendo, né, para apresentar a inclusiva, é que o Brasil tornou-se o signatário da educação inclusiva em 1994, quando ele assina a Declaração de Salamanca, né, junto a vários países que ficaram, né, 3, 4 dias na Universidade de Salamanca, em Salamanca, na Espanha, e lá, né, eles assinaram um Pacto Mundial da Educação Inclusiva. Então, por que a gente sempre começa por aí, né? É porque isso não saiu da nossa cabeça, né? O governo tal que mudou, resolveu fazer isso.
levou uma proposta mundial da qual nós somos signatários. Ou seja, ser signatário é acreditar e transformar o nosso dia a dia para que possamos atender às demandas de todos, né? Então, isso começou em 94, e eu gosto sempre de fazer as contas, porque ano que vem já é 2004. Então, gente, 29 anos que essa declaração foi assinada. E nós estamos aí tentando, correndo atrás, né, para fazer que isso chegue no dia a dia do nosso aluno. Em Salamanca, esse pacto, né, mundial, essa proposta, ela trouxe muito de que todos possam estar na mesma escola, porque até então nós tínhamos uma divisão, né? A educação inclusiva está a educação especial, né? Está nas escolas especiais, está na PAI, e a educação de quem não tem deficiência acontecia nas escolas comuns. Hoje nós temos uma escola para todos, né? Uma escola que precisa se reinventar, que precisa se atualizar. No Brasil, né, depois desse evento, várias leis, decretos, né? A Juliane vai falar um pouquinho nessa parte para a gente, se ela estiver conseguindo, porque ela está rouca, né? Todo mundo com um pouco de virose aí, né? Virose, gripe e tudo mais. Então, no Brasil, várias leis, vários decretos, né? Várias pareceres, várias notas técnicas, né? Vieram clareando toda essa documentação, né? Como que isso deveria acontecer, para que o sistema educacional pudesse atender a todos. E a nossa pergunta, né? Como é que ela traz para a gente? Equiparação de oportunidades para o aluno com necessidade especial. E o que é equiparar oportunidades, né? Então, isso é um direito garantido em lei, né? Hoje, principalmente depois da Lei Brasileira da Inclusão, né? Isso é um direito que não tem como questionar, né? Eu brinco assim, eu não, alguém que falar com a gente, né? Eu não quero trabalhar na educação inclusiva. Então, você não pode trabalhar na educação, porque o nosso país optou pela educação inclusiva. Então, todos nós, né, estamos juntos no mesmo barco. Então, equiparar oportunidades é a gente pensar, né, em cada um dos nossos alunos e ver como que a gente pode garantir que ele também vai ter as mesmas oportunidades, a mesma condição de acesso às informações, dentro do seu ritmo, dentro da sua capacidade, mas sempre acreditando nele. E aí, né, o que a gente traz para reflexão é, na realidade de vocês, cada um de nós, dentro das nossas salas de aula, né, como é que isso está acontecendo? Bom, eu sei que está todo mundo se reinventando, está todo mundo correndo atrás, mas será que já está acontecendo da melhor forma? Mas é isso que nós vamos fazer acontecer. Hoje o professor, né, ele se depara com o professor, o coordenador, o diretor, o pessoal da secretaria, né? Todos nós estamos envolvidos com essa demanda. Então, o que a gente precisa? Né? Pensar quem é esse aluno, como é que ele aprende, quem vai me ensinar? Nós vamos ter que nos ajudar, né? Gente, o que significa equiparar oportunidades? Eu vou ter que trazer isso para a minha reflexão no meu dia a dia. Será que esse aluno está conseguindo entender desse jeito que eu estou passando? Que eu estou trazendo conteúdo? Será que eu vou usar outras metodologias? Né? Como é que eu vou equiparar essas oportunidades? Profissional de apoio escolar, não existe professor, professor regente, professor do AEE, tem também o profissional de apoio escolar? Tem muita coisa para a gente compreender. E plano de desenvolvimento individual. Ai, meu Deus, PDI, PEI, né? São caminhos norteadores na educação inclusiva. E a gente
pensando nessa situação que a escola está, que nós, professores, coordenadores, diretores, estamos, o que nós pensamos? Né? Nós temos que ajudar todo mundo que se dispuser, todo mundo que quiser, a fazer diferente, né? A nos tornarmos professores mais inclusivos, né? Porque muitas das coisas não têm acontecido porque nem todo mundo tem informações, nem todo mundo tem acesso às legislações, aos documentos. Então, nós temos que unir forças, né? Porque muito não está acontecendo por falta de informações e por falta de suporte. Daí, né, nascer, então, a ideia da inclusiva, né? Para a gente discutir o que precisa ser feito no dia a dia da escola. Né? A gente, né, colocou aqui algumas né, pressupostos. Né? Conhecer o meu aluno. Conhecer meu aluno é saber que ele é filho de fulano, irmão de ciclano? Não. Quais as habilidades ele tem? Ah, Nina, pelo amor de Deus, ele tem deficiência, mas ele tem habilidades também. Né? Quais os desafios que ele apresenta para aprender? Quais são as suas potencialidades? Né? Adaptações razoáveis. Eu já me falar disso mesmo, mas o que é? Junta arroz com feijão? Não. Bom, né? Vamos conversar mais sobre isso. Flexibilizar conteúdo. Mas eu posso flexibilizar como? Quando? Onde? Vamos conversar sobre isso. Fazer o plano de intervenção e acessibilidade, né? O PDI, e atualizando ele durante o ano. Precisa ser feito? Precisa. Vamos aprender como? Vamos. Vamos trocar ideias juntas? Vamos. Para isso que nós estamos aqui. Precisamos reavaliar, né, se a nossa estratégia está dando certo, ajustar essa estratégia. Ah, não, vou deixar fazer só para o ano que vem. Não, eu tenho que fazer agora, para que no próximo semestre, próximo trimestre, bimestre, o aluno possa se beneficiar. Né? Não posso perder tempo. Eu tenho que montar relatórios, eu tenho que adaptar provas, atividades. O que é tudo isso? Né? A gente vai conversar etapa por etapa de cada uma dessas coisas, tá, gente? Trazendo ideias, trocando ideias. Então, pensando nisso, né, nós criamos a Inclusiva para que ela pudesse trazer e discutir com você, professor, no seu dia a dia, soluções para garantir acessibilidade e equidade na educação inclusiva. Então, não nasceu assim da minha cabeça, da cabeça do Pietro, da Ju, né, do Wellington, da Cristina, não. Né? Nasceu da nossa reflexão enquanto educadores de o que é necessário a gente fazer para que vocês também possam seguir esse caminho, trilhar esse caminho com mais facilidade. Bom, para isso se tornar uma realidade, né, a Inclusiva chega para auxiliar escolas, pais, professores a garantir o direito de acessibilidade e equiparação de oportunidades que os alunos com necessidades educacionais especiais têm. E a nossa ideia é que vocês possam contar conosco. A gente levantou aqui, né, como que a gente vai apoiar vocês em cada uma dessas etapas, onde está conhecendo o aluno, onde a gente vai discutir em equipe, entendendo melhor flexibilização curricular, adaptações razoáveis, PDI, PEI, né? Ajuste de provas, tecnologia assistiva, formulários, tutoriais. Então, por isso que o sistema, que vocês estão agora na fase de fazer o cadastro, né? Essa semana a gente teve reuniões, né, com a equipe da secretaria, fizemos mais um ajuste, vocês devem estar recebendo aí, né, a confirmação, além do e-mail, agora a confirmação está indo pelo Zap também, né, para facilitar. Então, nós estamos construindo juntos, tá, gente? E a gente conta com vocês para que esse sistema dê certo, porque ele dando certo, depois a gente vai ampliar para mais pessoas. Então, vocês são nossos parceiros especiais. Então, nossa proposta é ser parceiro na gestão da acessibilidade, da equidade na educação inclusiva,
fazermos juntos, de mãos dadas. A missão da Inclusiva, né, é justamente ser esse parceiro, né? A gente formula, né, através da ferramenta, do sistema, vocês vão ter lá as palestras gravadas, né, algumas que a gente teve, vocês vão ter sugestão de texto para leitura, depois a gente vai criar grupos de discussões. Então, a gente está agilizando diversas formas para que no seu dia a dia, né, você conte ali mesmo com essa ferramenta para que a gente possa estar tirando dúvidas, trazendo informação nova, atualizando vocês e aprendendo com vocês também, tá, gente? Nós não sabemos tudo, né? Nós estamos aqui trabalhando, estudando, mas a gente aprende muito no dia a dia da sala de aula, quando a gente também ouve vocês. Nós queremos, né, tornar-nos uma referência em consultoria e suporte para as ações na educação inclusiva, para as escolas, para os pais, né, para os professores e os demais colaboradores da escola, porque não é só o professor que faz a educação inclusiva, porteiro da escola, né, a merendeira, a pessoa, né, que está lá responsável de cuidar da merenda, né, a pessoa que está varrendo a escola, que está limpando o banheiro, todos nós fazemos a diferença na educação inclusiva. Os nossos valores, né, é a equidade, a responsabilidade social, a inovação, o comprometimento e a ética, né? Então, por isso que a gente está trabalhando com um sistema que vai estar disponível para vocês, tanto no computador, né, quanto no celular, para que a gente possa usar essa ferramenta no nosso dia a dia. E, né, a equipe de frente hoje aqui, né, então sou eu, né, que sou a Nivânia, eu trabalho na PUC, né, na graduação do curso de Pedagogia, também na especialização em Educação Inclusiva. Eu sou terapeuta ocupacional, com especialização em Educação Especial, mestrado em Educação, e agora estou terminando o doutorado também em Educação, claro, que na Educação Inclusiva, né, gente? E eu trabalho com recursos de tecnologia assistiva há bastante tempo, né? Dos recursos mais complexos aos mais simples, né? E a gente vai poder ter oportunidade de trocar tudo isso. O professor Pietro Bon, né? Carlos Pietro Bon, ele é o responsável pelo desenvolvimento tecnológico da solução, né? Ele é professor na PUC, é professor de engenharia de software, né? E doutor em engenharia de software pela PUC Rio, e está conosco na PUC, e, né, topou esse desafio aqui conosco. É muito bom, né, tê-lo conosco também. Juliane, né, ela vai estar daqui a pouquinho se apresentando também, vou deixar ela falar um pouquinho mais da experiência dela, daqui a pouquinho peço ela para se apresentar. E ela, como eu e a Cristina, somos responsáveis pelos conteúdos, né, o desenvolvimento de conteúdo e os apoios às secretarias e às escolas também. Juliane é ex-aluna da PUC, né, está lá com a gente nesse projeto, ela é neuropsicopedagoga, e, gente, ela fez um curso de pedagogia na PUC que chama, hoje a gente não tem mais ele, mas é a pedagogia com ênfase em necessidades educacionais especiais. Então, um curso diferenciado. Cristina Guimarães também é pedagoga, jornalista, né? E trabalha com a gente na parte de conteúdo e de apoio às escolas, né? Então, hoje, na linha de frente, nós temos essa turma aí, e não posso deixar de falar do Wellington e da Valdirene, que são nossos suportes na Intervia, né? Que estão dando corpo, né, ao sistema. Então, fica aqui esse convite para que cada um venha conhecer o que nós preparamos para ajudar você no seu dia a dia. Vocês já devem ter o nosso site,
tem também o nosso e-mail, e não deixem de nos seguir no Instagram. Toda semana tem uma novidadezinha lá para vocês, tá? Então, quem ainda não está nos seguindo, não pode deixar de seguir, tá bom? Bom, gente, estou voltando aqui, parando a apresentação. Vou pedir a Juliane para ela se apresentar. Vamos ver se ela já está conseguindo falar um pouquinho. Boa noite. À noite parece tudo piora, né, Nilma? Então, assim, vou me apresentar aqui rapidinho, que a voz não está contribuindo, sabe? Então, como a Nilvânia falou, né, eu sou pedagoga aí de formação pela PUC. A PUC aí há muito tempo preocupada com essa formação aí de professores, uma formação diferenciada, né? Eu sou da turma aí de 2005, né, com formação em 2009, né? Então, a gente vê que já tem alguns anos que a PUC vem com essa preocupação, esse diferencial de formação de professores, né? Desculpa, gente. E aí, né, e aí eu continuei desde então, né, desde a minha formação, eu venho aí trabalhando nessa área da educação inclusiva, né, estudando, igual a Ivone falou, a gente não tem uma receita, então é a base mesmo de muito estudo, muita leitura, muitas trocas de experiências, é o que nos faz, às vezes, crescer mais, e aí, né, recebi esse convite aí da Ivone para participar desse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza, assim, que, né, que esse objetivo de ajudar, de dar esse suporte, trabalharmos juntos para construir realmente uma sociedade, uma educação mais inclusiva. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não canso de agradecer a Ivânia, né, por esse convite, ter esse prazer de trabalhar e aprender muito com ela todos os dias. Tá? E aí, pode contar conosco, né, Nivânia? Nós vamos estar aí juntos agora com vocês, nessa parceria, tá? E a gente tem certeza, né, que vai ser um sucesso isso aí. Vocês aí são um dos nossos queridinhos, né? Vocês, o Carlos Cajuru, é onde a gente está começando, né? E aí nós vamos muito trabalho aí para frente. Tá? Aí vocês desculpem a voz aí hoje, porque realmente não está dando, né? E eu sou assim, hoje eu atuo, né, na cidade de Mariana e Ouro Preto, então a gente trabalha um pouquinho à distância, né, Nilvânia? Mas a gente está sempre juntas aí. Isso mesmo. Né? Usar a tecnologia, dessa facilidade que a gente tem hoje, em estar todos próximos, né? Via tecnologia, para que a gente possa contar uns com os outros, né? Bom, gente, nós vamos fazer percorrer alguns caminhos, discutindo algumas coisas. Para hoje, né, como foi no nosso primeiro encontro, a gente discutiu a legislação. Por quê? Para a gente compreender que, quando a gente organiza um documento norteador da cidade, né, a gente está embasando justamente na tecnologia, na legislação, que traz toda essa clareza do que a gente precisa fazer. Então, não é porque a Pauliana inventou, não é porque a Eliane cismou, né? É porque a legislação traz isso para a gente, né? E, para a gente não ficar refém, a gente precisa de saber, né, o que tem na legislação. Nós vamos publicar em mais alguns dias lá na nossa página, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, antes de passar para a nossa aula, para os slides, para vocês acompanhando, nós vamos publicar aqui, ó, quer ver? Esse Padlet, né? Esse é um instrumento onde a gente tem aqui, né? Todos os pareceres,
a legislação sobre a educação inclusiva, e você pode vir, né? Vem aqui sobre a Constituição, você clica, você já vai na Constituição, você lê, você tira a sua dúvida, volta, aí você vai seguindo aqui um pouco mais. Ah, eu curti, você pode fazer comentário, tá? Na lei de diretrizes, vamos ver como é que a lei atualizada está hoje. Eu quero tirar uma dúvida, você vem aqui, curtiu, fez seu comentário, pôs a sua dúvida, porque é assim, né? E aqui, ó, a gente vai no Plano Nacional de Educação, vai na BNCC, vai na revogação do Decreto 10.502. Então, a gente vai disponibilizar no sistema para vocês e queremos que vocês participem, que vocês leiam, que vocês comentem, que vocês perguntem, para que a gente possa estar interagindo de outras formas também, tá? Nós vamos começar agora discutindo essa legislação, que vai estar disponível, né, para vocês, inclusive no nosso blog, tá, gente? No nosso blog, não deixem de olhar, lá também tem o link para todas essas legislações, tem o link para vários textos que a gente vai estar discutindo por aqui, tá? Então, não deixem de nos acompanhar lá também. Bom, nós vamos, então, partir de uma linha do tempo, né, discutir essa questão da educação inclusiva. Primeiro, né, entender esse movimento histórico, né, que a gente teve de transformar-se em uma sociedade completamente da exclusão, né? Isso não só nos tempos de hoje, né, desde a Idade Média, né, uma exclusão, as pessoas chegavam a ser descartadas se elas não fossem perfeitas, né? Passamos por isso, passamos na nossa história, né? Na Idade Média, né? E não quer dizer que a gente já conseguiu se livrar da exclusão, não, né? Ela ainda acontece? Ainda acontece. Mas nós estamos sobre a égide da inclusão. Então, isso é muito importante para todos nós. O movimento da segregação, ele começou a acontecer, né, desde a época de 1980, 81, quando teve o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, né, e as pessoas, elas estavam próximas, mas elas estavam acolhidas, né, as pessoas com deficiência, mas elas não estavam junto, elas estavam ao lado, né? Desculpa, a integração é que começou na década de 80. A segregação é antes, né? Hoje, né, é considerado os espaços que só tem pessoas com deficiência, ainda é considerado um espaço de segregação, porque dentro da ideia da educação inclusiva, nós queremos estar todos juntos no mesmo ambiente, desfrutando das mesmas oportunidades. Bom, a época da integração, que começou aí na década de 80, as pessoas começavam a participar, mas dentro de bolhas diferentes, né? Então, os alunos iam, às vezes, para a escola, mas ficavam em classes especiais. Eles não estavam dentro da mesma sala com os demais colegas, né? Então, desde que instaurado esse processo, né, por uma sociedade mais inclusiva, em 1994, a ideia é que possamos estar todos juntos no mesmo espaço. E qual que vai ser a condição? Né, que as barreiras não existam, né? Que os nossos espaços, que a nossa fala, que os nossos ambientes possam estar junto, né, com pessoas, todos juntos no mesmo espaço e sem barreiras. E isso a gente vai depois aprofundar bastante nisso, porque a sociedade ela precisa de deixar de ter as barreiras, né? Então, estamos aí sobre a égide da educação inclusiva. Essa imagem é uma imagem muito conhecida, né?
Eu gosto dessa aqui porque ela traz bem essa reflexão para a gente. Igualdade é quando eu ponho todos no mesmo nível. Eu tenho 3 banquinhos, os igualzinho. Um banquinho para um banquinho para outro, um banquinho para outro. Só que aquele rapaz que é alto, ele não precisa de um banquinho. Né, ele ficou mais alto, mas o terceiro ficou sem ver. Né? E se a gente ajustar, por exemplo, 2 para o mais baixo, 1 para o mediano, né, e nenhum para o mais alto, a gente garantiu equidade. Os 3 estão vendo o mesmo jogo. E a proposta da educação, inclusive, ela vem quebrar e mexer com a gente um pouco mais. Nós temos que tirar a barreira, né? Nós temos que tirar essa barreira de acessibilidade que estava dificultando, né? Se eu troquei um murozinho por uma rede, né, por uma tela, todo mundo pode assistir o jogo. Então, olha para vocês verem, né? Uma imagem está trazendo para a gente. A essência é tirar as barreiras. Bom, né? Sobre o olhar das leis aqui no Brasil, né, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, né, a nossa Constituição é uma Constituição que prevê a educação como direito de todos, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Né? Então, a Constituição traz muito claro. Primeira lei, né, que teve sobre o apoio às pessoas na época, né, usava pessoas portadoras de deficiência. Hoje a gente não usa, né, usa pessoas com deficiência. Então, a primeira lei, em 7.863, depois, em 1990, né, foi o primeiro encontro mundial e teve, né, a Declaração Mundial de Educação para Todos. Depois, né, o ECA, em 90 também, a Declaração de Salamanca. Eu até fiz um reforço aqui, né, porque ela foi que trouxe os princípios, as políticas e práticas na área de necessidades educativas especiais. Inclusive, o termo necessidades educacionais especiais ou educativas especiais nasceu nesse documento de Salamanca. Em 1994, nós tivemos a primeira Política Nacional da Educação Especial, clareando melhor como ela deveria funcionar, né? Depois, 2008, nós vamos ter a segunda, e 2020 a terceira, e a gente vai falar também daqui a pouquinho. A LBI, né? Ela é uma lei que quer que todos os sistemas de ensino assegurem aos estudantes currículo, método, recursos e organização específicas para atender às suas necessidades. Então, né, tá aqui, dentro da Lei Brasileira de Educação, né, LDBEM, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 98 também, né, teve o encontro do Consórcio da Deficiência e do Desenvolvimento na Índia, depois a Convenção de Guatemala. Em 99, o Decreto 3.298, ele trouxe a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, né? Trazendo com mais clareza os direitos, as normas de proteção para as pessoas com deficiência. O ano de 2000, né, ele foi muito importante pelas leis 10.048, 10.098, que são as leis de acessibilidade. Né? Ele fala mais do atendimento prioritário e da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O Plano Nacional de Educação de 2001, já com uma postura inclusiva. Né? Em 2008, a lei que regulamenta a língua brasileira de sinais como a nossa segunda língua nacional. Né? Depois,
Em 2003, o MEC lança o programa Educação Inclusiva, Direito e Diversidade. Em 2005, né, o decreto regulamentou a lei da Libras, né, como a língua brasileira oficial, né, a língua brasileira de sinais oficiais, né. Em 2008, a segunda política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, foi um marco muito importante, porque já trouxe a questão do atendimento educacional especializado, trouxe o público-alvo da educação. Essa lei, né, vigorou até 2020, quando veio a 10.502, e hoje ela continua prevalecendo até que a gente tenha a nossa nova política, já que o decreto de 2020 ele foi revogado. E em 2012, gente, primeiro, 2011, o decreto 7.611, que é o decreto sobre o atendimento educacional especializado, que ele vem, né, trazendo para a gente justamente a, a, a importância e uma nova organização dentro do AE. O AE, o primeiro decreto foi em 2008, né, o decreto 6.571. E em 2011 teve esse que atualizou, né, que então ele entrou no lugar do anterior e trouxe inovações. 2012 também foi um ano para fazer a diferença, né? Foi quando, então, foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, né? Autista, e ela trouxe coisas muito importantes, muito esclarecedoras na educação inclusiva, né? O profissional de apoio escolar, né, o mediador, ele passa a ficar mais claro, né, bem aqui dentro dessa legislação. E depois o novo plano, né, 2014, Nacional de Educação, que traz outras providências. E não podíamos deixar de falar da Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela vem, então, trazendo a maior clareza possível para a gente, né, sobre os direitos do nosso aluno com deficiência. E o que ela traz de importante, gente? Ela amplia o conceito de pessoas com deficiência, né? Ela traz, aí reforçando que não são só as pessoas com deficiência, né, que podem ter direito, ela amplia esse conceito. Então, entram as pessoas com, com transtornos, né, entram as pessoas com transtornos de aprendizagem, né, e outras necessidades, que a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente. Bom, em 2019, né, teve uma alteração, foi criada a Secretaria de Modalidades Especializadas na educação, foi a SECAD, né, agora no novo governo, né, já teve alteração também. E em 2020 foi instituída a Política Nacional da Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida, que agora, em janeiro de 2023, o decreto 11.370, né, eu esqueci o termo correto, o termo jurídico correto, mas ela deixa de existir, né, o decreto 10.502 e provavelmente vai ser substituído por um novo projeto. E 2021 também traz aqui, né, a lei sobre o acompanhamento integral para os alunos com dislexia, transtornos de atenção e hiperatividade e outros transtornos de aprendizagem, né? Então, é muito importante que a gente entenda que, em termos de legislação, né, esse quadro nos traz bem essa clareza. E, né, o que é mais importante? A gente depois pensar dentro de cada um desses documentos, né, o que eles trazem de importante para a gente.
a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que, ó, pessoas com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva. A gente olha o quanto isso é importante, né? Está falando aqui das barreiras. Se na nossa escola, se na nossa sociedade, a gente tira a barreira, a gente pode, muitas vezes, facilitar, garantir essa equidade. Então, o primeiro ataque nosso é nas barreiras. Barreiras de acessibilidade. Então, uma das primeiras contribuições que a Lei 13.146 traz é justamente, né, a respeito dessa avaliação, né, que ela pode ser uma avaliação multidisciplinar, olhando o impedimento nas funções e na estrutura do corpo, como esse indivíduo funciona no seu dia a dia, né? Os fatores socioambientais, psicológicos ou pessoais que estão dificultando a participação desse indivíduo, com a limitação no desempenho da atividade. Isso está restringindo a participação dele? Isso aqui está bem dentro da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade, e é muito importante que a gente tenha, né, essa visão, essa clareza, essa noção. O que mais, né, que essa lei traz, gente? O artigo 27, né, fala que esse aluno tem direito, né, a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, desde a creche, da educação da pré-escola, né, a educação básica, séries iniciais, séries finais, no ensino médio, no ensino profissionalizante, na faculdade, pós-faculdade, né? E o que, gente? Ajudá-lo a alcançar o máximo de desenvolvimento possível dos seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, características, interesses, né, necessidades de aprendizagem. O PDI, né, ele está dentro da nossa legislação, ele está na LDB, ele está no decreto 7.611, está na resolução da Secretaria do Estado, e ele está também agora em mais um documento que nós vamos discutir quando vamos aprofundar em PDI, tá? E a lei traz, essa mesma lei traz adaptações razoáveis. São adaptações, modificações, ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso. Então, às vezes, uma pequena ajuste, uma pequena mudança, posicionamento que a gente faz na sala de aula, você já consegue diminuir a barreira para aquele aluno, tá? A gente depois vai aprofundar um pouquinho mais nas adaptações razoáveis, né? Pensando aí, né, em cada aspecto, que é direito do aluno receber, é dever da escola oferecer, né? Precisa ser visto de uma forma transdisciplinar, né? Então, vocês têm o centro de... ai, meu Deus, não quero falar errado. Eu falei na reunião quarta-feira, não queria errar. O centro de apoio, né, que vai dar apoio aos professores, onde tem o AEE. Então, tudo isso porque é de uma forma transdisciplinar, juntos, empoderando esse professor dentro do dia a dia da sala de aula, para que o nosso aluno possa ter suas demandas atendidas de forma individualizada. Então, existe o atendente pessoal, a lei traz isso,
ela define o profissional de apoio escolar, né? Quem que é, o que ele faz, né? Então, vou dar uma ênfase aqui ao profissional de apoio escolar, porque ele exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção ao estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares em que se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em escolas públicas, privadas e particulares, né? Desde que não sejam técnicas de outros profissionais. Por exemplo, tem coisas que só o fisioterapeuta pode fazer. Esse professor vai fazer fisioterapia? Não pode. Não pode fazer a TEON, não pode fazer a fono, não pode fazer o que é do enfermeiro, né? Mas ele vai dar o apoio pedagógico, auxiliando na mediação do aluno, né? A partir do PDI, que vai ser elaborado pela equipe toda para esse aluno. Uma coisa importante, as notas técnicas também são muito importantes, né? Essa, a 4 de 2014, é a nota técnica do MEC, tá, gente? Ela fala, né, que a gente não pode exigir o diagnóstico para ajudar o aluno, né? Independente dele ter o diagnóstico ou não, a escola percebendo que ele tem a demanda, a gente precisa de auxiliá-lo na nossa escola e também declarar ele, né, como um aluno com demandas, né, no censo escolar, porque se eu exijo o diagnóstico, pode ser considerado uma barreira. Então, isso é uma coisa delicada, né, que o sistema jurídico tem que estar nos auxiliando, tá bom? A nota técnica 20, né, de 2015, que veio depois, né, da Lei 12.764, que fala da questão de multa para o gestor escolar, né, ou autoridade competente, que recusar a matrícula do aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, além de ser direito dele, a escola, o gestor pode ser punido com multa, né? É importante a gente saber disso. A nota técnica 24, né? Que é a nota técnica do MEC, que especifica o que o profissional de apoio escolar faz na escola e qual que é o papel desse profissional para atuar de forma adequada, né? Acessibilizando, facilitando a comunicação, né? Os cuidados pessoais do aluno, garantindo a participação dele em sala de aula. Isso também, né, está aqui nessa nota técnica. Importante, depois, na hora que vocês, né, forem lá no Padlet, vocês lerem, né, vai estar tudo isso disponível para vocês lá também. Bom, e o que as leis dizem, né, gente? Que nós precisamos que é o artigo 28 da 13.146, Lei Brasileira de Inclusão. Nós precisamos fazer acontecer, né, o sistema educacional inclusivo, aprimorando os nossos sistemas educacionais, a oferta de serviços e dos recursos de acessibilidade. E o projeto pedagógico da nossa escola, da nossa secretaria, precisa institucionalizar também o atendimento educacional especializado, né? A oferta da educação bilíngue, né? O aluno surdo tem direito à educação bilíngue, medidas individualizadas e medidas coletivas, planejamento e estudo de caso, elaboração do plano de atendimento educacional especializado para ser usado no contraturno, e práticas pedagógicas inclusivas, né, para a formação inicial e continuada de professores. É o que a gente está fazendo hoje, né? A gente começou pela legislação, porque pela legislação a gente fala, opa, não é porque não saiu da cabeça de ninguém, está na lei, eu preciso entender melhor o que está aqui para eu fazer com que isso se concretize, né, para que isso vire uma realidade dentro do meu dia a dia.
Além disso, né, professores de apoio para o atendimento, professores para o atendimento educacional especializado, acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores, oferta do apoio de profissionais de apoio e articulações intersetorial, né, para a implementação dessas políticas públicas. Bom, né? E hoje a gente não vai falar dessa parte aqui, tá, gente? Porque a gente vai deixar para conversar sobre o papel, né, de todos nós, né, dentro da educação inclusiva. E hoje a gente queria fechar esse nosso encontro, eu vou abrir para algumas perguntas, né, para alguns esclarecimentos, fechar com esse convite. Vamos fazer a diferença na vida dos nossos alunos? Contem conosco. Nós, né, da gestão inclusiva, estamos aqui para, junto com vocês, fazer essa diferença no dia a dia dos nossos alunos.